Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez e depois iremos para a meditação na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Pedimos perdão por nossos pecados. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar. Pedimos agora pela meditação em Tua Santa Palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais, Pai, e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós vamos começar uma nova série de estudos sobre o tema da oração, né? Baseado nesse livreto, Escola Bíblica, Gente de Oração. Então é um livro que explica detalhes sobre a oração, né? Como o Senhor nos ensina a orar, e também vai mostrar histórias de pessoas, né, homens de Deus, mulheres de Deus, com relação à oração também. Ou seja, histórias como base, como exemplo, para nós aprendermos a ter uma vida de oração. E hoje nós vamos iniciar estudando Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. A partir do versículo 1 até o versículo 13. Nós vamos ler o texto primeiramente, depois iremos discorrer aqui nos comentários feitos pelo pastor Gessé Ferreira Bispo, e assim aprendendo lições para as nossas vidas. Lucas capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra de Deus: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? Irmãos, esse texto, ele vai ensinar aí a oração dominical, né? Os discípulos, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Você observa, parar bem para ficar atento, quem pediu a Jesus para ensinar a orar? Os discípulos. Então, as pessoas que seguem Jesus precisam aprender a orar. Os discípulos reconheceram isso, eles já andavam com Cristo, já estavam ali com o Senhor, presenciando, né, a obra de Cristo, mas eles tinham necessidade de aprender a orar. Às vezes nós oramos e achamos que já sabemos tudo sobre a oração, mas nós precisamos estar, assim como vimos no estudo de ontem, né, precisamos ser sábios, ou seja, pessoas ensináveis, prontas a aprender. E os discípulos aqui reconheceram que precisavam aprender a orar, né? Aprender mais. Com certeza já sabiam alguma coisa sobre a oração, mas precisavam aprender mais.
principalmente aí um ensinamento vindo do próprio Mestre, do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus, ele vem ensinar aqui não uma reza, né, mas um modelo de oração. Não é que sempre que vamos orar, nós temos que abrir aqui em Lucas capítulo 11, ou lá em Mateus capítulo 6, que fala sobre a oração também, e repetir as mesmas palavras, porque aí vai se tornar uma vã repetição. E a Bíblia diz, quando orares, não useis de vãs repetições, ou seja, de palavras irrefletidas, sem reflexão. Uma palavra que você não está mais nem sabendo o que é que está dizendo, porque se tornou algo assim automático, certo? Então, quando se fala de vã repetição, irmãos, nós lembramos geralmente das rezas, não é assim? O Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio em Deus Pai, não é assim? A gente lembra. Vou rezar um texto. Ali, geralmente, nós dizemos, olha, é uma vã repetição, porque a gente repete um Pai Nosso, 10 Ave Maria, não é assim? Pai Nosso, 10 Ave Maria. Eu já rezei texto, viu? Já fui professor de crisma, eu botava os meninos para orar de joelho o texto todinho. Eu era ruim, viu? Hoje eu sou pior, mas tudo bem. Mas eu rezava de joelho também, certo? É o texto todinho de joelho. Então, nós geralmente, quando ouvimos falar de vãs repetições, nós lembramos sempre do texto, ou do rosário, né? Que são 15 mistérios, não é assim? O texto são 5 e o rosário são 15, né? É isso mesmo? Lembra mais não? Faz tempo que vocês não rezam, hein? Nem eu, né? Mas é porque eu dei aula disso, então eu lembro, né? São 5 mistérios, né? O terço e o rosário são 15 mistérios, certo? E só, irmãos, que eu entendo além. Quando a Bíblia fala de vãs repetições, nós temos que parar de olhar para a vida do catolicismo, né? Do católico em si. E não ficar assim com um ar de crítica. Nós não temos nada a ver com a vida religiosa de outras pessoas. Nós temos a ver com a nossa vida religiosa, a nossa vida com Deus. Então, nós não podemos estar criticando os outros, mas analisar a nossa vida. Será que na minha oração eu não estou usando de vã repetição? Quem já passou pela experiência de orar antes do almoço e daqui a pouco, quando vai pegar na colher, quer orar de novo? Não levante a mão. Aí você, eu já orei, né? Será que não está se tornando uma vã repetição a sua oração? É isso que eu estou dizendo. Não olhe para a vida do católico, olhe para a sua vida. Porque às vezes nós dizemos, não, eu não uso vãs repetições, porque eu não rezo o texto. Inclusive eu nem lembro quantos mistérios tem, né? Mas a vã repetição, eu entendo que não é só o texto ou o rosário. É aquela oração que nós fazemos, que nós não estamos mais nem refletindo o que é que estamos dizendo. É como se não tivesse mais poder na oração. Porque acabou aquele encanto. Se torna algo tão rotineiro para nós, que a gente repete as mesmas palavras, sem refletir no que está dizendo. Não estou dizendo que sempre que você vai orar, você tem que estudar o dicionário antes para usar palavras diferentes, também não. Mas é no sentido daquela comunhão com Deus, daquela dependência de Deus. É algo mais profundo do que simples palavras. Nós vamos observar no decorrer do estudo, estou só fazendo uma introdução, né? Que você precisa, na oração, aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. Então a oração ela precisa envolver esses pontos. Não é só vamos orar. Senhor Jesus, abençoe esse alimento, né? Em nome de Jesus, amém. Pronto, orei. Todo dia você ora desse jeito para se alimentar. Será que, não estou julgando, certo? Estou fazendo perguntas reflexivas. Será que essa nossa oração não está sendo uma vã repetição? Quando vamos orar para dormir, será que você está orando realmente com aquele coração quebrantado, querendo ter aquela comunhão com Deus na sua oração? Ou é só para bater o ponto? Para cumprir a sua obrigação de cristão, que tem que orar para dormir, tem que orar ao acordar? Não sei, né? Repito, não estou aqui julgando ninguém, porque eu não sou juiz e muito menos Deus. Mas estamos refletindo, para que os irmãos possam ampliar a visão com relação ao que é essa vã repetição, que geralmente nós acusamos os católicos de usar vãs repetições e tiramos o corpo de fora, né? O crente não usa vã repetição, será? Reflita,
certo? Pare de acusar os outros e olhe para a sua própria vida. E para saber se você está fazendo a vontade de Deus. Não vá estar analisando a vida do outro, se o outro está fazendo, não. Cada um vai prestar conta com Deus, certo? E aqui, voltando para o entendimento da questão da reza, né? Como eu falei, da vã repetição. Aqui, quando Jesus diz essas palavras, né? Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Você não necessariamente tem que usar essas mesmas palavras. E não necessariamente você está proibido de usar essas palavras. Também não está dizendo isso. Que às vezes tem tanta paranoia que a gente diz, não posso usar de vã repetição, então quando eu for orar, eu não posso usar as palavras ali daquela oração dominical de Jesus. Não tem nenhum canto escrito que você não pode usar essas palavras. Certo? Você tem que entender além. É mais profundo do que simples palavras. É aquela comunhão com Deus. Aquele sentimento verdadeiro de realmente estar clamando ao Pai, falando com o nosso Papai Celestial e confiando naquilo que você está falando com Ele. Então, não necessariamente repetir as palavras, mas Jesus está dando aqui um modelo de oração. Se você observar, tem alguns pontos aí. Qual é o modelo? Primeiro, você vai orar a quem? Não é a José, não? João, Pedro, Paulo, Maria. Não está escrito. É orar ao Pai. Com inicial maiúscula. É o Papai Celestial, o Criador dos céus e da terra. O Deus Todo-Poderoso. Você ora a Ele. Jesus está ensinando assim. Ore ao Pai. E o que é que você faz? Santifica o nome do Pai. Santificado seja o teu nome. Você tem que santificar. A palavra santo significa o quê? Separado. Então você tem que separar o nome de Deus. Porque você vai glorificar o nome de quem na oração? De Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Você pode, na oração, pedir pela vinda do reino de Cristo. Como nós pedimos, né? Pela volta do Senhor Jesus Cristo. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Ou seja, pedir o pão de cada dia não é pecado. Por isso que às vezes que nós estamos falando, né, sobre finanças, projetos financeiros também, a gente fala, não é pecado, irmão, você fazer projetos financeiros para a sua vida. O problema é quando você põe a vida financeira como prioridade. Aí é o problema. Mas você pedir o pão de cada dia, que Deus possa suprir suas necessidades, isso não é pecado. Tá aí, ó. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? De dia em dia. Então você glorifica o nome de Deus, santifica, você pede a vinda do reino. Nessa ideia de venha o teu reino, e pode incluir, eu entendo que você pode incluir o quê? O pedido de salvação pelas pessoas. Porque quando Jesus se encontra com Nicodemos, Nicodemos queria o poder que Cristo tinha, não era assim? Ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos não foi atrás de salvação, Nicodemos foi atrás do poder de Jesus. Ele estava impressionado com o que Jesus podia fazer. Mas Jesus tira o foco de Nicodemos e traz o foco para onde? Para o reino, para a salvação. Se não nascer de novo, não pode ver o reino. Não pode entrar no reino. Então, quando se fala de venha o teu reino, eu entendo que nós podemos orar para a vinda de Cristo, estabelecer o seu reino e orar pela salvação das pessoas, para que as pessoas encontrem esse reino, né, tenham a experiência com Cristo para ir habitar no reino. Né? Estou aplicando, certo? Estou tentando trazer a ideia desse modelo de oração que Jesus está ensinando. Então podemos orar pela salvação das pessoas, podemos orar pela vinda do reino de Cristo. Orar pelo pão de cada dia. Também pedindo perdão pelos nossos pecados. Versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados. Mas o versículo não termina aí, viu? Não tem um ponto final não, tem uma vírgula. E aí é onde você tem que ter bastante cuidado. Porque se você apenas repetir essas palavras, observe, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Você observa que se você for apenas rezar esse versículo, você pode estar mentindo. Observaram ou não? Aí é onde está, que você tem que refletir no que está dizendo quando vai orar a Deus. É por isso que nós dizemos que a vã repetição são palavras irrefletidas, sem reflexão. Porque se você tem uma mágoa de alguém e não conseguiu perdoar alguém,
Como que você vai rezar essas palavras? Você vai estar mentindo. E aí você, na oração, vai estar proferindo uma mentira. Você vai estar pecando ao orar. Já tinham pensado nisso? Então fique atento. Por isso que a oração não pode ser uma vã repetição. Não pode ser sem reflexão. Você tem que refletir no que é que você está dizendo. Certo? E eu vou dar uma dica. Você sabe como é que você não corre o risco de errar na oração? A maneira mais segura de você orar, para não cometer erros na oração, qual é? Diga, pastor, eu não sei, que eu não estou lendo sua mente, né? Não sei o que é que você está pensando. É agradecer, irmãos. Porque se você agradece a Deus, você está com o coração grato pelo que Ele já fez por você. Então é mais difícil de você errar. É muito mais difícil de você pecar agradecendo. Porque você está agradecendo a Deus pelo que Ele já fez com você. O que Ele já te deu, o que Ele já abençoou, o tanto que Ele já lhe abençoou. É mais difícil. Agora, quando você está pedindo e dialogando com Deus nesse sentido, se auto-justificando, cuidado. Porque às vezes você pode estar mentindo. Você pode não estar fazendo isso, né? Perdoa o nosso pecado, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Aqui, presta atenção, reflita. Jesus está dizendo que na sua oração você tem que usar essa parte B do versículo, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Nós temos que usar essas palavras na oração? Não. Eu entendo que Jesus está querendo dar uma lição que nós precisamos perdoar. Porque nem todos têm esse perdão já pronto, né? Às vezes nós temos algum problema na vida e nós precisamos ainda liberar o perdão. Então, será que Jesus ia dizer, ore assim, para que nós pecássemos a orar? Não. Acredito que Jesus não faria isso, porque Ele não vai induzir você a pecar, principalmente na oração. Mas é como se fosse um confrontamento, um desafio. Perdoe, para que você alcance o perdão de Deus, para que você possa pedir o perdão de Deus com o coração mais aliviado, mais limpo, mais puro, mais leve. Você precisa perdoar. Você não quer o perdão? Pois perdoe. Certo? É o que eu entendo que Jesus está dando esse modelo de oração, né? Você quer pedir perdão pelos seus pecados? Pois aprenda a perdoar também. Certo? Não só peça o perdão se você não quer perdoar. Certo? E não nos deixes cair em tentação. Observe que quando nós oramos pedindo a Deus com relação às tentações, Jesus não está ensinando para pedirmos a Deus para não nos deixar ser tentados. Que às vezes a gente diz assim, Senhor, me livre de ser tentado, né? Que eu não vou aguentar. Não, Deus não nos ensina a orar para nos livrar das tentações, mas é orar para nos livrar de cair nas tentações. Então não adianta você orar, Senhor, não deixe eu ser tentado, porque eu sou fraco. Todos nós somos, né? Mas você tem que orar a Deus pedindo força para não cair. Porque tentado, você vai ser tentado. É inevitável. O próprio Senhor Jesus Cristo, na santidade dele, foi tentado. Por que nós não seríamos tentados? Agora tem um detalhe. Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Porque Ele é fiel. Irmão, então por que eu caio? A culpa é de quem? Minha. Porque eu que sou fraco, não é de Deus. Deus não permitiu que você fosse tentado além das suas forças. Você que é fraco demais. Eu é que sou fraco demais. Por isso que eu caio nas tentações. Não é porque foi mais forte do que o que eu podia suportar. É porque eu não estava bem com Deus. E acabei cedendo à tentação. Certo? Esse é o problema. Então aqui é um modelo, né? Aqui em apenas 3 versículos, o Senhor Jesus resume aí um modelo de oração. Como você deve orar? Seguindo esses padrões, podemos dizer assim, né? É só isso então? Aqui é um resumo geral, né? Um resumo geral da oração. E você confessa pecados, como está falando aí no versículo 4, né? Você agradece, você faz petições também, faz intercessões também, né? Então tem alguns pontos na oração que as pessoas geralmente ensinam. 3 pontos na oração, 4 pontos, 5 pontos que você deve usar na oração, né? Mas o modelo mais perfeito, vamos dizer assim, é o que o Senhor Jesus ensina aqui, certo? É glorificar o nome de Deus,
Nessa glorificação do nome de Deus, você entende já que entra aqui a gratidão a Deus, que você está glorificando, santificando o nome dele, agradecer pelo que ele tem feito, né? E por aí vai. Alguma dúvida até aí? Não, né? Lembre-se, nós estamos numa escola, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se eu souber, eu digo que sei. Se eu não souber, eu digo que não sei, certo? Então, nós pegamos aqui um resumo, né? Como o Senhor Jesus ensina a orar. E aí ele vem discorrendo do versículo 5 em diante, né? Duas histórias, né? Essa da pessoa que vai lá à meia-noite pedir ajuda e a pessoa não quer ajudar a primeiro momento, mas por ser importunado, ele vai acabar ajudando, ou seja, atendendo ao pedido. E aqui nos dá uma lição geral de em que sentido? Que eu devo orar a Deus importunando a Deus, né? Entre aspas, importunando, no sentido de pedir se é algo que você deseja muito e ver que é da vontade de Deus, não apenas da sua vontade, você importuna a Deus na oração, certo? E aí tem que entender que há alguns pontos na resposta de Deus. Deus pode responder sim, não ou espere. E aí você tem que pedir a Deus sabedoria para entender também. E ele também vai relatar aquela história do pai e um filho, né? Se um filho pede alguma coisa a um pai, o pai não dá algo ruim para o filho, sempre dá algo bom. Então aqui é onde entra a confiança em Deus. Quando você pede algo a Deus, você tem que confiar que Ele vai te dar sempre o melhor. Ele não vai te dar algo ruim. Porque no versículo 3 ele diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. No outro texto diz que dará bens aos que lhe pedirem. Ou seja, vai lhe dar algo bom, não vai lhe dar algo ruim. Aqui em Lucas, se você observar pelo que está escrito, você vai ver que Deus vai te dar bênçãos espirituais. Porque ele diz: vós sois maus, e o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. Então você vê que o foco de Lucas aqui, ele está voltando para a vida espiritual. Nós devemos pedir o pão de cada dia? Podemos pedir? Sim, sem nenhum problema. Mas o foco da nossa vida deve ser buscar as coisas espirituais. É pecado orar pela nossa saúde? Não. Pela saúde de outra pessoa? Não. Mas na sua oração, você só pede por isso? Se for, você tem que ampliar a sua visão com relação à oração. Porque a nossa oração não deve se basear apenas no reino terrestre, nas coisas materiais aqui da terra. Nós temos que estar focados lá no céu, né? Pedir para que o Espírito Santo cresça em nós, né? Uma dedicação, vida espiritual, de maneira resumida, né? Pedir pela nossa vida espiritual. Isso é o que é mais importante até. Por quê? Você pede pela saúde, irmãos, Deus pode atender? Pode. Mas Ele pode também dizer o quê? A minha graça te basta. Assim como Ele disse para o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo pediu a cura e Deus disse: não. A minha graça te basta. E por que nós, quando oramos a Deus pela saúde, nós queremos exigir que Deus tem que fazer aquilo? Porque eu estou pedindo. Mas quem é você? Que Isaías 40 diz quem somos nós. Todas as nações são perante Deus como coisa que não é nada. São como um vácuo. Quem sabe o que é um vácuo? Menos do que nada, né? Como um pingo que cai de um balde. Todas as nações. Você imagine eu. Eu não sou nada mesmo, menos do que nada. Então quem somos nós para exigir algo de Deus? Repito, sem julgamento. Não sou juiz e nem Deus. Mas vocês já observaram que às vezes nós mesmos oramos assim? Senhor, cura, Senhor. Senhor, liberta dessa opressão. Senhor, eu estou sofrendo por isso, Senhor. Faz com que essas coisas saiam da minha vida. Se você observar os verbos dessa oração, eles estão em que modo? Geralmente é o modo imperativo. Pararam para observar? Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, faz isso. Vocês estão entendendo? Que está no modo imperativo? Como se fosse mandando Deus fazer alguma coisa? Pode observar.
Quando você for orar, pare para observar nos verbos que você está usando. Que às vezes não é no modo indicativo ou subjuntivo, é no modo imperativo. Você está como se fosse mandando Deus fazer. Irmão, então como é que a gente deve orar? Se for segundo a tua vontade, né? Pedindo a Deus, clamando a Deus, implorando a Ele. Não é mandando Ele fazer. Não é usar o verbo no modo imperativo. É usar palavras de humilhação. Senhor, eu peço a tua bênção sobre a minha saúde. Eu peço, não é Senhor, me cura. Quando você vai lá na delegacia pedir para o delegado fazer um BO, você fala assim, ei delegado, faça aí meu BO, é? Assim que você faz? Você vai lá para alguém pedir um emprego. Ei rapaz, me dê um emprego. Né? Como se fosse mandando ele fazer assim. Você chega lá na maior humildade do mundo, né, entregando o currículo. Rapaz, analisa aí, por favor, meu currículo, né? Vê se tem uma vaguinha. Aí com Deus, só porque a gente não vê, né? A gente fica usando palavras como se estivesse mandando nele. Mandando ele fazer as coisas. Observe. Certo? Não observe na oração dos outros, não. Observe na sua, viu? Deixe cada um se resolver com Deus. Eu estou só dando assim uma dica, porque eu já observei isso. No início da minha vida espiritual, né, na minha conversão, eu observei que eu orava assim, como se fosse no imperativo, mandando Deus fazer. Aí depois eu, analisando, vendo a oração de Jesus, com a maior humildade do mundo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, mas como tu queres. Então, o próprio Cristo, o Filho de Deus, pedia na maior humildade do mundo, e nós, quando vamos pedir as coisas a Deus, queremos mandar em Deus. Não está certo, não. E eu tento hoje policiar as minhas palavras, né? Quando vou orar a Deus, eu tento pedir pouco, agradecer muito, e pedir com palavras mais humildes, sem usar o verbo do imperativo. Às vezes uso ainda, né? Algum deslize, às vezes dá aquele lapso, eu digo, eita, vacilei, né? Estou querendo mandar em Deus. E tento sempre filtrar, né, as palavras. Pode parecer, irmãos, algo irrelevante. Às vezes quando a gente escuta assim, parece algo irrelevante. Mas, pastor, isso não vai mudar em nada. Bom, para mim, muda em muita coisa. No meu entendimento, né? Muda muita coisa. É diferente você falar, você vê que a sociedade hoje é tão assim, que se você falar o que é certo da forma, não da forma errada, da forma que as pessoas não querem ouvir, você é taxado como errado. Já passaram por isso? Você está dizendo o que é certo, mas como você não está dizendo da forma que a pessoa quer ouvir, a pessoa diz, não, mas a forma como você falou não é ideal. Mas peraí, mas eu disse algo de ruim, errado, para te prejudicar? Não, mas é porque a forma como você falou. A forma como se fala. A sociedade hoje já enxerga de um modo diferente. Vocês acham que Deus permite isso por acaso? Observe. Se as pessoas se ofendem pela forma como você fala com elas, Deus, será que a forma como você fala com Deus não importa? Pode falar de qualquer maneira? Não estou dizendo que Deus é mimimi, não, viu? Estou dizendo isso, não. Que Deus é como o ser humano de hoje, que se ofende pela forma como você fala, não. Mas eu pego como um exemplo para você observar. Rapaz, se muda para com as pessoas, como Deus vê isso? Será que com Deus eu não tenho que filtrar ainda mais as minhas palavras? Eu estou falando com a maior autoridade do universo. Será que eu tenho que falar com Deus de qualquer jeito? Sem medir as palavras, sem analisar o que é que eu estou dizendo? Aí é onde se torna a vã repetição. É onde se torna uma oração que às vezes você ora e está vendo que Deus não está ouvindo. Aí, rapaz, Deus não me ouve. Será que é porque Ele não tem capacidade de lhe ouvir? Ou será porque é você estar orando da maneira errada? Não estou julgando, é só refletindo, né? Porque, irmãos, o texto diz, observe, qual dentre vós é o pai que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Você é crente, é um filho de Deus? Então Deus é seu pai. O seu filho vai pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se ele pedir um ovo, você vai dar um escorpião?
Não. Vós sois maus, sabe dar boas coisas aos filhos de vocês. E Deus? Será que Ele não sabe? Dá o que é bom? Aí você diz assim, mas eu estou pedindo uma coisa boa e Deus não está me ouvindo. O problema está onde, será? Eu acredito que não é em Deus o problema. O problema está em nós. Certo? Às vezes há algo que tem que corrigir na minha vida. Às vezes eu não estou num nível espiritual que dá para receber aquela dádiva de Deus. Não cheguei nesse ponto. Né? Preciso crescer mais no conhecimento de Deus, na graça, na obediência. Preciso me humilhar mais, reconhecer mais quem eu realmente sou. Me colocar no meu lugar, deixar desse negócio de estar querendo mandar em Deus, me humilhar realmente, lembrar de agradecer mais na minha oração, porque às vezes eu só faço pedir, e não tem tempo para agradecer. Às vezes a gente passa 1 hora orando, vamos supor, né? Dizer que você passa, e o tempo de gratidão? Irmãos, eu talvez seja o mais fraco dentre todos aqui na fé. Talvez sim, viu? Estou dizendo sincero mesmo. Eu me acho muito fraco na fé, muito pequeno. E eu entendo que na nossa oração deveria ser assim. Não estou dizendo que faço também não, mas deveria ser agradecer mais e pedir menos. Porque se você observar na sua vida e conseguisse medir o tamanho da bênção ou das bênçãos que Deus te deu, você iria refletir e dizer, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou pedir bem pouquinha coisa a Deus, porque Ele já me deu tanto, que eu estou até com vergonha de pedir. Eu tenho vergonha de pedir as coisas a Deus. Não vou mentir para vocês não, eu tenho vergonha de pedir. Senhor, eu vou pedir o quê? O Senhor já me deu a salvação. Eu já não tenho mais nem o que pedir. O Senhor já me deu a salvação. Aí o Senhor é tão bom que me deu uma família. O Senhor é tão bom que me deu uma esposa. O Senhor é tão bom que me deu a igreja, que eu posso ter comunhão com os irmãos. O Senhor me dá a saúde, o pão de cada dia, supre a minha necessidade. Eu vou pedir o quê, Senhor? Só agradecendo. Com a gratidão, né? Com a gratidão. Agradecendo. Então, vocês veem, irmãos, que é o bem maior, entendeu? É agradecer. Você observa naquela oração do publicano, que ele chega lá, o fariseu vai se justificar, não é? Diante de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo outro, não sei o quê, né? E o publicano chega, não ousa nem levantar os olhos, ser propício a mim, pecador. Ele só chega humilhado diante de Deus. E aí a pergunta é, quem saiu justificado? Quem foi declarado justo diante de Deus? Aquele que se auto-justificava ou aquele que não quis se justificar diante de Deus, mas reconheceu quem ele realmente era? Entendeu? O publicano, que reconheceu quem era, pecador. E Deus justificou ele, declarou ele justo. É isso que nós precisamos aprender na oração, que eu acredito, né? Eu acredito até que a questão de você fazer longas orações, não que você não deva fazer, faça longas orações, passe muito tempo na presença de Deus, mas lembre mais de agradecer pelo que Ele já tem feito, certo? Porque às vezes a gente diz assim, rapaz, eu passo 1 hora orando todos os dias, não estou criticando ninguém, estou refletindo, mas nessa hora que você passa orando, você está fazendo o que nessa oração? Está agradecendo 31 minutos e 29 pedindo?
Ou você está pedindo 59 minutos e agradecendo por 1 minuto? Não sei. Repito, não sou juiz e nem Deus, não estou julgando ninguém. Estou só fazendo perguntas reflexivas. O que mais nos aproxima de Deus? É você agradecer a Ele pelo que Ele tem feito, ou é você ficar pedindo a Ele, importunando Ele para te dar alguma coisa que você quer muito? Reflita, né? Reflita, tá bom? Eu entendo hoje que a nossa vida precisa sim mais de dependência de Deus, mais de gratidão a Deus, né? Você estar mais satisfeito com Deus. Às vezes, irmãos, a gente quer tanto uma coisa e quer importunar tanto a Deus por aquela coisa, que às vezes, no fundo, se você não tiver cuidado, você vai passar a duvidar de Deus. Porque você está pedindo tanto e Deus não te deu ainda, que você começa, rapaz, será que Deus realmente me ouve? Daqui a pouco Satanás começa a colocar na sua mente, será que Deus realmente existe? Porque eu criei em Jesus, diz que eu sou filho dele, ele dá boas coisas para os filhos, e ele não me ouve. Estou pedindo, ele não me dá. Cuidado. Como está sendo assim o seu relacionamento com Deus na oração? Se você está realmente reconhecendo Deus na oração, ó. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse o quê? Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quem é o rei? É Deus. Então você não pode esquecer disso. Na oração você não pode esquecer quem é o Pai. Você não pode esquecer que o nome dele tem que ser santificado. Tem que ser glorificado, honrado. Sempre. Você não pode jamais duvidar de Deus, da misericórdia de Deus, da confiança em Deus, do poder de Deus, do que Ele é capaz de fazer. Jamais. E você tem que entender que o foco da sua vida é o reino de Deus. Não vá se frustrar com Deus pelas coisas terrenas. Ele não dá motivo para nenhum de nós nos frustrarmos com Ele. Deus não decepciona ninguém. Ninguém. Então tenha muito cuidado na sua oração. Eu espero que a partir de hoje você passe a refletir mais. Eu não estou ensinando vocês a orar porque eu não sei orar. Eu estou ensinando vocês, compartilhando algo que Deus toca no meu coração, que eu tenho que refletir quando orar. Eu tenho que usar palavras que realmente sejam convenientes para tratar com a pessoa que Deus é. Um ser soberano, supremo, todo-poderoso. Eu tenho que orar é assim, como os discípulos, né? Senhor, nos ensina a orar. Que nós não sabemos orar como convém. A gente fica mais perturbando Deus, porque é como aqueles meninos mimados, né? Papai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí quando o pai não dá, o pai é ruim. Eu não gosto de você. Já ouviram alguma criança fazendo isso? Como o pai se sente? Como é que você acha que um pai se sente? O pai dá tudo, uma mãe dá tudo para um filho, tudo que pode, às vezes tira da boca para dar para o menino. Aí quando o menino diz, eu quero esse pirulito aqui. Aí, não, meu filho, não. A mãe é ruim. Eu não gosto mais da mãe. Tu acha que uma mãe sente o que naquela hora? Você acha como é que Deus se sente? Depois de ter nos dado tudo, né? Com a salvação. E aí alguma coisa que Ele não nos dá, a gente fica birrento com Ele. Ah, eu não gosto de Deus. Ah, Deus não me ouve. Ah, Deus não sei o quê. Cuidado, que às vezes a gente está agindo como criança. É por isso que eu disse, às vezes nós não atingimos um nível espiritual que estamos prontos para receber aquelas dádivas. Porque a gente ainda precisa às vezes amadurecer, aprender algumas coisas, porque às vezes a gente está agindo como criança. E aí não suporta ainda. A Bíblia não fala sobre isso, leite espiritual, né? Não pode dar alimento sólido porque você não suporta ainda, porque não passam de crianças. E às vezes a gente não está recebendo algumas bênçãos de Deus, irmão, não é porque Deus não quer, é porque nós não estamos prontos, às vezes, para receber, porque nós não entendemos ainda o poder da gratidão. E você não está pronto ainda para agradecer a Deus pelas dádivas que Ele tem para te dar. Aí você não está pronto para receber. Analise, pense bem, né? Reflita que na sua oração você precisa agradecer mais, para glorificar mais o nome de Deus, que Ele já fez tanto por nós, tanto.
eu não vou usar essa palavra, né, como a gente costuma usar, mas eu não presto nem para lembrar do que Deus fez por mim. Porque se eu começar a lembrar aqui, eu começo a chorar. Eu já fiz isso várias vezes com a minha esposa. A gente senta às vezes para conversar e começa a lembrar do que Deus fez na nossa vida, a gente acaba tendo que parar. Porque não aguenta, não suporta nem lembrar. Porque vem as emoções, vem as lágrimas, por tanto bem que o Senhor já fez por nós, tanto bem. Então se lembre, agradeça, né? Mas eu estou dizendo assim que não preste para lembrar, é porque eu começo a chorar, né? Mas lembre-se, você está lá no seu quarto, sua porta fechada, quando ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta para orar, né? Se lembre do que Deus fez. E lá você se derrama diante de Deus, chore, agradecendo a Ele pelo que Ele já fez em sua vida. Que aí você vai ter realmente a experiência com Deus. De você sentir que Deus é o seu Pai. Não fique como uma criança birrenta, né? Só querendo pedir e sendo mal agradecido, reclamando quando Deus não dá. Lembre do que Ele fez. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Agradecemos por esse tema da oração, que é tão importante, Senhor Deus, aprendermos a orar. Aprendermos, Senhor Deus, a estar em Tua presença, porque o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, Pai. A Tua graça, a Tua misericórdia dura para sempre. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre a vida espiritual de cada um de nós, Pai. Pedimos que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que possamos ser mais sábios e assim sabermos mais honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Que possamos, Senhor Deus, segundo a Tua graça, focar na nossa vida espiritual. E assim, ó Pai, podermos desfrutar da experiência que é ter comunhão com o Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, Tua proteção, Teu cuidado. Pedimos, ó Pai, que à noite possamos novamente nos reunir para juntos Te adorar e aprender da Tua santa palavra. Pois oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.